Moisés, na minha igreja que eu frequentava, eu aprendi sobre o batismo pelos mortos. Este ensinamento é baseado em 1 Coríntios 15, 29. Moisés, realmente o versículo está ensinando que o cristão ele pode batizar no lugar da pessoa que morreu sem ter entregado a sua vida para Jesus? Então essa é a pergunta do Júnior. Júnior, para quem não sabe, ele trabalha comigo lá na mineração Juazeiro. Abração aí para Júnior e todos os funcionários aí da empresa Mineração Juazeiro. Deus abençoe a todos. Então, realmente os mormons, eles acreditam, eles creem que se um parente seu morreu sem ter entregado a vida para Jesus, sem ter se arrependido dos seus pecados, a pessoa viva pode se batizar no lugar da pessoa que morreu, certo? Vou dar um exemplo. Eu não sou cristão, eu morro sem ter entregado a minha vida para Jesus. A Cibele, minha esposa, ela vai na igreja e se batiza lá nos mormons. Ela se batiza no meu lugar. E aí no mundo espiritual, missionários vão pregar para mim. Aí o que acontece? Eu vou ter uma nova oportunidade, uma segunda chance. Cibele tem que se batizar no meu lugar, para que assim, no mundo espiritual, eu aceitando a Jesus, eu vou ter uma nova chance de me salvar. Mas isso também vai depender do batismo de Cibele. Por isso que é importante para eles se batizar. Ou seja, se eu aceitar a Jesus lá no mundo espiritual e Cibele não se batizar aqui, na terra, eu não me salvo. Então, para isso acontecer, é necessário eu aceitar lá no mundo espiritual e Cibele se batizar aqui. E lá no mundo espiritual, eu vou ter o livre-arbítrio. Né? Eu posso aceitar ou não aceitar, ok? E esse ensinamento é baseado em 1 Coríntios, de capítulo 15, versículo 29, que é o versículo que eu vou ler para vocês. Abra comigo a Bíblia lá em 1 Coríntios 15, 29. Diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Olha, pessoal, primeiramente a gente tem que entender o contexto aqui desse versículo. Nesse contexto, o apóstolo Paulo ele está defendendo a doutrina da ressurreição. Os coríntios eles não estavam acreditando que viesse a acontecer a ressurreição dos mortos, estavam duvidando. E o apóstolo Paulo aqui, ele está indignado, ele está revoltado. E veja o que o apóstolo Paulo fala. Em 1 Coríntios, abra lá comigo, 15, 13. 1 Coríntios 15, 13. Paulo falando. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, em 1 Coríntios 15, 29, realmente o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse tipo de prática, mas que essa prática não é cristã. Veja só o que diz no versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Ou seja, tinha um grupo pagão, ímpio, não era cristão, que estava fazendo esse tipo de prática. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele não está ensinando, ele não está apoiando, não está dando um novo ensinamento, não está falando que cristão deve fazer esse tipo de prática. Mas ele está o quê? Para reforçar a sua argumentação a favor da ressurreição, ele falou sobre esse tipo de prática, ok? Mas apenas para reforçar a sua argumentação. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, ó, olha meus irmãos, se até os ímpios, os pagãos, que não creem em Jesus, que não são cristãos como vocês, creem na ressurreição,
Imagine vocês que entregaram a vida para Jesus, que creem em Jesus como o nosso Senhor e Salvador, e suficiente para nossas vidas, não creem na ressurreição. Então, simplesmente isso, apenas para reforçar a sua argumentação a favor da ressurreição. Tá certo? Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com certas doutrinas, com certos ensinamentos no nossos tempos de hoje. Porque a Bíblia ela mesmo nos alerta que no fim dos tempos apareceu o quê? Falsos profetas, pessoas que ia dar ensinamentos contrários às Escrituras. É o que está escrito lá em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então é isso que está acontecendo no tempo de hoje. Você vê muitas igrejas, muitas denominações, doutrinas, com ensinamento que contrário às escrituras sagradas. Então é heresia, é muita seita religiosa. Tá certo? Aonde já se viu ensinar que depois que uma pessoa morre, sem ter se convertido, sem ter se arrependido de seus pecados, ela vai ter uma segunda chance? Isso é doutrina, meu irmão. Ensinamento de Satanás. Tá certo? O que é que em Hebreus 9, 27 diz? Que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Ou seja, depois que morreu, já era, acabou. Não tem oração, não tem vela, não tem missa. Os católicos também ensinam muito isso. Baseado em Macabeus, um livro apócrifo. Depois que a pessoa morre, aí vão rezar, aí vão fazer missa sétimo dia. Já era, meu irmão, entenda isso. Está escrito, é só vocês meditar. Hebreus 9, 27. Depois que a pessoa morre, segue-se o juízo. Tá certo? Então, por isso que eu aconselho sempre a vocês, recomendo vocês o quê? E a Bíblia. Leiam a Bíblia. Devemos aceitar a Bíblia como ela é? Devemos. Devemos interpretar? Devemos. Mas não com os olhos dos pais da igreja, mas com os olhos de Cristo, os olhos do Espírito Santo. Tá bom? Então, pessoal, sua pergunta pode virar vídeo aqui no canal. Então, mande sua pergunta. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fui.